Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar de um assunto que está aí na mídia, está todo mundo comentando, que é essa questão da PEC do teto, a chamada proposta de emenda à Constituição, chamada PEC do teto. Essa PEC ela foi aprovada na Câmara dos Deputados em duas votações e ontem foi aprovada também em primeira votação no Senado Federal e deve seguir, segundo o regimento interno da Casa, é claro, é um rito que eles têm, de aprovar numa segunda vez, ou seja, deve seguir para uma segunda votação. O que eu quero dizer para você? É importante que você entenda que, obviamente, quando o governo tenta conter os seus gastos, é salutar, é correto. Não é errado o governo tentar conter os gastos. Agora, o que é errado é o governo tentar colocar nas costas do trabalhador, da trabalhadora, do povo humilde desse país, das pessoas que colaboram no dia a dia para o progresso desse país, tentar colocar a conta e a culpa nas costas do povo em geral. Isso não é correto. E é o que está acontecendo e é o que vai acontecer se essa PEC for aprovada em definitivo agora, numa segunda votação no Senado Federal. Por que eu digo isso? Veja, esse documento ele prevê o seguinte, que haverá um congelamento de gastos tanto na área da educação como também na área da saúde. Ou seja, estas duas importantes áreas terão apenas a correção pela inflação. Ora, gente, isso aí é uma questão de lógica. Hoje você tem um país, vamos supor que nesse país você tem uma população X, mas daqui a 5 anos você terá 5x, ou seja, pessoas nascem o tempo todo. É natural, a população passa por um processo de crescimento e significa dizer que é necessário que a cada ano você invista mais na saúde, na educação e em outras áreas prioritárias, áreas sociais. O governo está acenando com a possibilidade, isso está determinado, que a correção será feita apenas pela inflação. Isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro descalabro. Não há como você concordar com algo dessa maneira. Existem outras maneiras de você criar receita nesse país. Por que não se sobretaxa as grandes fortunas? Em todos os países ditos civilizados, na Europa, nos Estados Unidos, as grandes fortunas são sobretaxadas. Por que o Brasil tem que pagar por ano 600 bilhões de reais da dívida pública? Não há uma maneira de se acordar com esses credores, de se pagar menos juros da dívida pública, que a dívida pública é a dívida interna e a dívida externa. O Brasil tem essa dívida, que é uma outra coisa que precisava ser investigado. Aí uma outra digressão. Quem foi que fez essa dívida? Por que essa dívida é tão grande assim? E por que isso tem que ser pago com o suor, com o penar do nosso povo? Esse ano aqui nós pagamos quase 600 bilhões de reais de dívida. E essa dívida ela continuará sendo paga nesse valor. Agora quer dizer que dinheiro para a saúde nós não teremos. Dinheiro para a educação nós não teremos. Ou seja, será apenas corrigido pela inflação. Como é que você pode corrigir pela inflação algo que é dinâmico? Obviamente que este ano o número de alunos, ou seja, o ano que vem, o número de alunos matriculados na rede da escola pública, seja ela municipal, estadual, federal, será maior do que esse ano. As pessoas que vão precisar de médico, de dentista, de anestesista, de enfermeiro, de remédios, o ano que vem vai ser muito maior o número de pessoas. Mas isso é uma questão de lógica, a população cresce. Só que os investimentos serão congelados e corrigidos tão somente pela inflação. Mas o pagamento da dívida continua o mesmo. A gente vai continuar pagando 600 bilhões de reais da dívida pública. E as grandes fortunas não serão sobretaxadas como são sobretaxadas em todos os locais civilizados. Então é necessário que se entenda isso. Essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, ela é nociva. Ela tem, na verdade, um pano de fundo, um cenário, como se fosse algo bom. Se vende isso, na verdade, como ciência boa. E não é. Isso é nocivo para a população, porque vai congelar os gastos em áreas sociais importantíssimas. E o que eu percebo é que a grande parte da população, na verdade, ainda não tomou tento dessa realidade. E a coisa está por aí, sendo empurrada garganta abaixo do povo brasileiro. Não é
questão de ideologia política, é questão de raciocínio. Essa PEC não é boa para esse país. Pense nisso. Abraço.